Olá, Olá, Cris. Tudo bem? boa noite, tudo bem? E você, como está? Boa noite, estou bem. Um pouco atrapalhado aqui com o Instagram, mas não A tenho gente muito também costume se, de usar, não. a gente também se atrapalha um pouquinho às vezes, mas se você precisar de qualquer ajuda, só é falar, que a gente lhe Tá, ajuda daqui, tá tá bom? certo. Meu Uhum, áudio tá bom? Você está conseguindo me ouvir bem? tá ótimo. Estou Eu conseguindo também estou ouvir bem. conseguindo ouvir bem você, tá ótimo. As pessoas, o pessoal que já está entrando, o pessoal tá ouvindo bem? Rafael, Tamires, bom dia, boa noite, aliás. O pessoal que já está entrando, sejam bem-vindos. Vocês estão conseguindo ouvir bem? O áudio tá bom para vocês? Deixa eu só ver se tá tudo bem para eles também, que aí a gente já começa. Certinho. Eduardo tá entrando agora. Boa noite. O som tá ok, tá ótimo. Prontinho. Então, pessoal, enquanto eles estão entrando, a gente vai se harmonizando. Eu vou convidar o pessoal que já está entrando, que já entrou na live, para que a gente possa fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, aquietar a nossa mente, aquietar o nosso coração, esquecer as turbulências do dia e que possamos nos sintonizar com o plano mais alto, que possamos trazer para perto de nós a figura de Jesus e pensando nele, sentindo, falemos com ele. Jesus amigo, aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome, como sempre, necessitados do teu amparo, do teu auxílio, das tuas palavras de vida eterna. Que possamos, Senhor, ouvi-las, mas, sobretudo, que possamos copiar os teus passos, que possamos, tendo como nosso modelo e guia, perseverar a cada dia nos teus exemplos de amor, de pacificação, nos teus exemplos de perdão, nos teus exemplos de amorosidade para com todas as pessoas que se encontrarem conosco. Abençoa, Senhor, nesse momento, nosso querido amigo Ricardo, que ele possa receber as bênçãos que com certeza caem do alto nesse momento. Que ele seja teu porta-voz, que as palavras que ele diga sejam as palavras que encontrem eco nos nossos corações. Que possamos guardá-las, refletir sobre elas e aplicá-las no dia a dia da nossa vida. Abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos familiares, abençoe o mundo. E se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Nós estamos muito felizes em ter Ricardo conosco hoje, que aceitou nosso convite com tanta gentileza, com tanto carinho. Muito obrigada, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Que essa seja a primeira de outras que você possa estar aqui falando para a gente em outros momentos. Ricardo Ferreira, ele é bacharel em administração, trabalhador do Centro Espírita Oswaldo Cruz, em Vitória da Conquista, nas áreas de atendimento fraterno, educação da mediunidade e estudo. É também expositor espírita do quadro de palestrantes da União Espírita de Vitória da Conquista. E hoje nós temos a grata satisfação de ouvi-lo falar de um tema tão importante nesses momentos que nós estamos vivendo, que é Jesus acalma as tempestades. Lembrando ao pessoal que está conectado que vocês podem mandar perguntas. Ao final da fala de Ricardo, ele vai respondê-las. Então, com você agora, Ricardo, a palavra é sua. Boa noite, Cris. Boa Boa noite aos noite. amigos, às amigas que nos acompanham nesta noite, nesta transmissão pelo perfil, canal do Arco do Coração. Que Jesus nos abençoe e esteja em nossa consciência hoje e sempre.
Antes de começar a expor o tema, desejo fazer apenas um pequeno reparo sobre o nome do centro, para o pessoal não brigar comigo depois. É Centro Espírita Antônio Cruz. Ah, Não faz alusão ao famoso médico, né? desculpe. Não, sem problemas. É só para deixar o nome gravado aí na memória do pessoal. Bom, tratando especificamente da temática, nós lembramos que nos evangelhos sinóticos, quais sejam o de Mateus, o de Marcos e o de Lucas, nós encontramos a célebre narrativa da travessia que Jesus faz com seus discípulos durante uma tempestade num lago. E Jesus dorme calmamente na polpa do barco, quando os discípulos, de maneira bastante desesperada, ansiosa, buscam acordá-lo para que ele pudesse tomar alguma providência com relação ao que naquele momento acontecia. E conforme os relatos, os registros dos evangelistas, Jesus acalma a tempestade. Mas nós queremos dar foco a um outro aspecto, que aparece registrado pelo evangelista Marcos. Porque logo após realizar esse gesto, Jesus direciona aos discípulos uma pergunta interessante. Por que sois tão tímidos? Vos falta fé? O conteúdo dessa pergunta que Jesus realiza aos discípulos é o mesmo que nós encontramos em sentido e significado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 30 especificamente, quando Jesus diz: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao forno, não vestirá muito mais a vós, ó homens de pouca fé. O conteúdo, portanto, das duas questões expostas pelo Cristo é rigorosamente o mesmo. Tratar da debilidade da fé daqueles indivíduos. Notemos que, com relação ao registro de Mateus no capítulo 6, o discurso poético de Jesus sobre a providência divina começa a partir da sua observação sobre pessoas ansiosas. Ele as vê, e Mateus o registra, e logo depois Jesus expõe a bela poesia que traz a metáfora dos pássaros do céu, dos lírios do campo, para falar da ansiosa solicitude sobre a vida. Retornando, portanto, ao conteúdo da pergunta que Jesus faz, notamos que ele se dirige a indivíduos marcados pela ansiedade e a desesperança ou desespero. O que nos leva a pensar que a debilidade da fé, obviamente, tem relação com esses dois elementos, mas o contrário, uma fé, portanto, vigorosa, tem vínculo e até produz a esperança e a serenidade. É em torno dessa reflexão sobre o vínculo da fé robusta com a esperança e a serenidade que nós desenvolveremos a nossa reflexão da noite, neste primeiro momento e depois no momento das perguntas. Quando nós pensamos sobre o conceito de fé, nos lembramos de um detalhe registrado por um grande filósofo brasileiro, anteriormente teólogo, anteriormente padre, que depois saiu da igreja e criou a filosofia universica, que é o catarinense Huberto Roden, um dos maiores gênios que a nação brasileira já produziu em todos os tempos. Huberto Roden tem vários livros por meio dos quais reflete sobre a Boa Nova, sobre a personalidade de Jesus, sobre problemas filosóficos importantes como o sofrimento, e o que ele chama, no título de um deles, de cosmoterapia, que é a harmonização da consciência individual com a consciência cósmica, dirá ele.
E num desses livros, A Sabedoria das Parábolas, num dos capítulos, Humberto Roden se dedica a estudar o conceito de fé. E logo no início do texto ele lamenta a falsa assimilação do conceito de fé por crença, porque ele afirma ser essa assimilação, ou seja, do uso do conceito de crença como conceito de fé, o resultado de um erro de transliteração, pois o verbo original no hebraico, segundo ele, não se harmonizaria adequadamente com o conceito de crença. Ele, inclusive, afirma, e como o texto é dos anos 80, que o mais correto seria elaborar um neologismo que fosse, por exemplo, o verbo fidelizar. Como ele morreu antes, ele não sabe que, atualmente, por um fenômeno de apropriação do mundo mercadológico, capitalista, o termo fidelizar sofreu saturação semântica e tem um outro sentido completamente diferente. Saturação semântica com relação ao que ele propôs. E hoje tem um sentido totalmente diferente daquele que ele procurava expor. Mas há um detalhe, antes de continuarmos, importante no raciocínio de Roden, que é facilmente verificável. Quando nós pensamos, por exemplo, no emprego do verbo crer, percebemos que ele sofre, de fato, de uma certa flexibilidade, não é bem flexibilidade, mas incerteza, embora isso pareça um paradoxo. Por exemplo, alguém pode me perguntar amanhã se eu vi e conversei com Cris, do Lar Coração de Itabuna, na noite de terça-feira. E eu posso dizer que sim. E a pessoa continuar me perguntando, e como ela estava? Eu creio que ela estava bem. Ou seja, quando eu digo que eu acredito ou tenho crença de que Cris estava bem, eu não tenho certeza, eu só tenho crença. E Humberto Roden afirma que o sentido real de fé é fidelidade. Ele usou uma metáfora para continuar o seu raciocínio, o desenvolvimento do seu argumento, dizendo que quando, por exemplo, nós queremos capturar as ondas de uma determinada estação de rádio, precisamos fidelizar o nosso aparelho receptor com o aparelho transmissor dessa referida estação. Quando ambos estão na mesma frequência, se estabelece a fé, ou a fidelidade entre as duas estações e a comunicação acontece. Do ponto de vista religioso, então, ele dirá que é necessário que o indivíduo faça um ajuste interno para estabelecer a sua fidelização com as leis do Criador e esse próprio. É nesse sentido, inclusive, que Jesus se dirige aos discípulos. A fragilidade se deve ao fato desses indivíduos não conseguirem harmonizar a sua fé em Deus, a sua certeza na providência divina, com o necessário enfrentamento dos problemas. No caso do discurso de Mateus 6, 25 a 34, dos problemas relacionados à ansiedade daquele mundo contemporâneo, no segundo caso, do desespero da tempestade. E, no sentido proposto, que foi até esclarecido por você na nossa primeira conversa, tempestades tem um sentido metafórico, alusivo aos nossos problemas, aos problemas que nós enfrentamos. Então, a partir dessas reflexões, nós resolvemos refletir sobre aqueles detalhes que dissemos introdutoriamente e sobre a pergunta: como a fé, o modelo que a doutrina espírita apresenta, a fé raciocinada, pode promover a conquista da esperança e da serenidade. E é por isso que nós precisamos refletir, num primeiro momento, como eu disse, sobre o conceito de fé. Neste ponto da nossa exposição, sobre o conceito de fé que Allan Kardec elabora. Porque ele é muito curioso. Kardec estabelece uma junção, ou um termo que é composto por
palavras que são aparentemente contrárias. Por quê? Em função da referida saturação semântica que dissemos, da replicação constante do termo crença sem muita reflexão, nós pensamos em fé como acreditar a qualquer custo e sem uso da razão. A fé, portanto, nessa visão comum, consiste em acreditar. Mas a razão depende da dúvida, porque não existe razão, processo racional, sem isto. Basta lembrar que no seu célebre discurso sobre o método, escrito por volta do século XVII, o René Descartes, um dos pais da metodologia científica, estabeleceu como um dos 4 princípios que levou à ciência o princípio da dúvida sistemática. Mas antes de chegar ao princípio da dúvida sistemática, nós precisamos examinar os preâmbulos do raciocínio de René Descartes sobre isso. Ele dirá que dentro de nós existe uma longínquo, ou um gênio mau, que nos induz a erro todas as vezes em que nós empreendemos um esforço de raciocínio ou mesmo empreendemos uma experiência. Ele sugere, então, que a cada final de percurso, a conclusão a qual o indivíduo chegou, ele contrapõe uma dúvida tantas vezes quantas forem necessárias, até que reste tão somente a verdade. E ele propõe um caminho do raciocínio, porque, para Descartes, é o raciocínio que leva, ou o pensamento que leva o indivíduo à descoberta da verdade. O acesso à verdade, portanto, é dado pela razão. E ele justifica isso apresentando um exemplo empírico. Se um indivíduo coloca a sua mão sobre o fogo, ela queima. Mas se ele a puser sobre o gelo, ela também queimará. Então ele dirá que o tato não é um referencial inequívoco do real agente da queimadura. Portanto, em contraposição, diferentemente de empiristas e outros, ele estabelece a razão, o pensamento, como o elemento, a ferramenta, o instrumento que dá acesso à verdade. Nós queremos nos apropriar desse pensamento de Descartes apenas para continuar refletindo sobre o emprego da razão no pensamento espírita. Não queremos dizer com isso que, ao repetir a necessidade de se utilizar a razão, por exemplo, para avaliar o conteúdo produzido pelos espíritos, a doutrina espírita apenas a empregue e seja fria. Não é o caso. A doutrina espírita, em verdade, não se abstrai ou não sugere abstração na prática dos elementos afetivos, dos sentimentos, etc. O que importa, entretanto, para nós, é que Allan Kardec constrói aquilo, no nosso entendimento, que os linguistas chamam de oxímoro, que é esse termo formado pela composição de termos contrários, mas que são imantados por um sentido lógico que os harmoniza, trazendo um sentido inédito, diferentemente do que eles teriam separadamente. Outro exemplo de oxímoro é silêncio eloquente. Quando o indivíduo em silêncio fala muito mais do que ele poderia dizer no acesso de verborragia, falando, não dando sentido ao seu discurso. Portanto, esse conceito de fé raciocinada é um construto importante elaborado por Kardec, porque se nós quisermos compreender qualquer fenômeno ou conceito a partir da matriz espírita de conhecimento ou de pensamento, precisaremos entender que a fé raciocinada sintetiza alguns elementos. Que elementos são esses? Existência de Deus, a existência do Espírito, pluralidade dos mundos habitados, mediunidade e reencarnação, apenas para nos restringirmos a estes. Se eu excluir qualquer um destes, conforme a doutrina espírita os apresenta, por exemplo, um Deus que não é antropomórfico nem antropopático, mas que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a análise não será completa a partir da visão espírita. Bom,
Isso determinado, que é a fé raciocinada, nós precisamos pensar como ela contribui para que o indivíduo construa uma noção de existência que lhe dê essa serenidade, que lhe dê tranquilidade. E para isso nós precisamos raciocinar sobre um outro componente antes disso, que é, ou melhor, depois dos elementos introdutórios sobre fé, que é a resposta que os espíritos deram a Kardec à altura do quesito 625 de O Livro dos Espíritos. Porque Jesus faz parte do tema da palestra. Jesus acalma as tempestades. E considerando esse elemento da matriz espírita, é preciso que nós entendamos como a doutrina espírita enxerga Jesus, como ela o compreende. Lembremos, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Uma que trata dos elementos gerais do universo, da criação, etc., que é a primeira parte. Uma segunda, que trata do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. A terceira, que trata das leis morais. E a quarta, das esperanças e consolações. Nesta terceira parte das leis morais, no primeiro capítulo, quando Kardec discute com os espíritos o conhecimento da lei divina ou natural, à altura dessa pergunta citada, a 625, Allan Kardec pergunta mais ou menos o seguinte: qual o espírito que Deus forneceu ao homem, o mais perfeito, para lhe servir de modelo e guia? Em algumas traduções, a resposta aparece numa palavra: Jesus. Em outras aparece: vede Jesus, mas que é uma tradução literal do francês, porque é como os espíritos responderam, pelo menos nas edições em francês às quais eu tive acesso. E eu, Ricardo, tenho preferência pela segunda e explico por quê. Quando alguém me pergunta a mesma coisa e eu respondo Jesus, se a pessoa não quiser, não precisa fazer mais nada, porque eu já respondi. Mas se eu disser vede Jesus, eu estou sugerindo à pessoa que faça um movimento para constatar o que ou quem Jesus é. Ver de Jesus implica num movimento, o movimento da observação, do estudo, da meditação, da análise, da reflexão e do uso dos ensinos que Jesus legou à humanidade. Portanto, eu tenho preferência a ver de Jesus. Quando se faz esse movimento, se percebe que Jesus é o modelo e guia da humanidade, quando se lembra que na escala espírita há os espíritos superiores, o máximo nível de evolução deles é o de espíritos puros, que já dominam a matéria. Quando pensamos que Allan Kardec, em A Gênese, diz que o nível de compreensão de Jesus era tão grande sobre Deus e as leis, que ele era o próprio médium de Deus, entendemos que o lugar evolutivo no qual, a partir do qual Jesus emite os seus pareceres, as suas lições, o seu ensinamento moral, é muito singular. É um espaço evolutivo cuja compreensão a nossa inteligência ainda não tem. Evidentemente, grandes indivíduos da história da humanidade, no campo da religiosidade, no campo da ciência, da filosofia, escreveram muito bem sobre isso. Muitos sentiram tão profundamente a sua proposta que mudaram as suas vidas e apresentaram um nível de aceitação da sua própria tarefa indicada pela consciência, um nível de resiliência, de força, um nível de tranquilidade incomuns, que não se vê em quaisquer indivíduos ou em quaisquer pessoas. Esses indivíduos tem, dentro da nossa linha de argumentação, esse sentido de fé mais robusto. Porque alguns podem dizer assim, mas há pessoas que são muito simples e têm muita fé. Quando você diz que a fé raciocinada é a essencial, a que inclusive Kardec declarará como fé inabalável, você está se referindo a
robustez proveniente da cultura? Não. A concepção de racionalidade conquistável pela cultura, empregada, por exemplo, para a estimativa das vantagens utilitaristas nas relações humanas, é uma criação do século XVIII. A razão à qual estamos fazendo referência tem assento psicológico no ser. Ela é desenvolvível pelo enfrentamento das dificuldades, óbvio, pelas leituras, pela capacidade que o indivíduo tem de aprender alguns elementos intelectualmente, mas ela se consubstancia na vivência. Tanto que, quando Kardec pergunta, no quesito 619 do Livro dos Espíritos, se facultou Deus a todos os homens o conhecimento de sua lei, a resposta que ele obtém é que todos podem conhecer a lei, todos a podem conhecer, dizem os Espíritos, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e aqueles que se dedicam a pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Mas todos a compreenderão um dia, terminam eles, porque é mistério que o progresso se efetue. Essa divisão que eles fazem tem conexão com o quesito anterior, o 617, porque neste, buscando a abrangência da lei, se a lei apenas se referia a fenômenos morais, Allan Kardec obtém a resposta de que, sendo Deus o arquiteto de tudo, as leis divinas, ou a lei divina natural, abrange fenômenos físicos e fenômenos morais. E acrescenta, o homem sábio ou o homem de ciência estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda e pratica as da alma, ou seja, as morais. Mas, refletindo um pouco mais, nós percebemos que nenhum indivíduo de ciência está interditado em meditar sobre e praticar as leis morais. Inclusive porque muitos indivíduos, depois de desenvolverem grande cultura em determinadas áreas, quando precisam aplicar o seu conhecimento, têm de resolver dilemas éticos, dilemas morais. E se ele opta por decisões que estão mais próximas desse sentido do equilíbrio ecossistêmico, do equilíbrio da sua consciência com as leis divinas, mesmo que ele não tenha consciência disso, ele está exercitando a sua transformação no protótipo que é o homem de bem. Portanto, quando nós observamos o Jesus, modelo e guia da humanidade, entendemos por que a sua pregação em alguns momentos parece muito estranha e como ele, apesar dessa estranheza gerada pelo discurso, consegue chancelar por meio da sua prática o que ele diz. Por exemplo, Jesus sugere, em meio a uma comunidade planetária violenta aquele tempo e ainda hoje, que, aliás, sugere não, determina, que se ame os inimigos. E muita gente se questiona como isso é possível. Mas, quando observamos a figura de Jesus, ele permanece lidando respeitosamente com os indivíduos que são, inclusive, seus adversários. Até quando Jesus se dirige aos hipócritas, chamando-os de raça de víboras, sepulcros caiados, etc., nada obstante ele usa a agressividade, o intento não é maldoso. Porque há pessoas que são mais maleáveis ao processo educativo, outras que são mais refratárias. Essas mais refratárias precisam de choques. O indivíduo vaidoso, por exemplo, que acha que não precisa de ninguém para aprender mais nada na vida, porque a sua inteligência e a sua competência geral são suficientes para lhe dar acesso ao que ele deseja, passa imediatamente para o final da fila do aprendizado, porque a vaidade é uma obliteração difícil de ser vencida, o orgulho, o egoísmo também. Portanto, essa postura de Jesus respeitava o locus educativo e evolutivo de cada um, espiritualmente falando. Portanto, compreendê-lo nessa condição faz com que nós entendamos como Jesus consegue permanecer sereno diante da ameaça de morte. Ele não tem a menor possibilidade de se livrar da condenação, que será uma condenação por morte, e uma condenação por morte cuja execução é cruel. E o que mais me chama a atenção, e eu reproduzo isso com muita frequência,
é que a única pessoa serena durante o julgamento é ele. A população lá fora grita de maneira ensurdecedora que quer a sua morte. E dentre aqueles, há muitos que foram beneficiados por ele, portanto, em algum momento vão viver, se não viviam naquele instante, um dilema moral e psicológico importante. E lembrando que o sentido de moral que os espíritos dão tem alicerce no psiquismo e não num decreto que esteja fora do sujeito. Portanto, se relaciona à autonomia. Havia a inquietação dos outros que o condenavam e tinham de sustentar o argumento para dizer que ele era um falsário e não um verdadeiro revelador, aliás, um verdadeiro profeta. E havia o pobre do Pilatos confuso no meio de toda aquela balbúrdia e tentando saber quem era aquela figura de fato, a ponto de ele perguntar para Jesus se Jesus havia perdido o juízo, porque, tendo Pilatos a condição de salvá-lo, condená-lo, Jesus não lhe pede guarida, não lhe pede amparo, não pede perdão ao império, não pede perdão ao sinédrio, por uma razão muito simples. Se ele o faz, ele criminaliza o evangelho. Então, para Jesus, o evangelho estava acima da sua proteção, ou da proteção da sua vida biológica. E ele mantém a sua serenidade. E isso é espantoso. Na visão da doutrina espírita, um elemento que nos leva a compreender essa robustez, dentre aqueles que nós dissemos que são pré-requisitos da fé raciocinada, é o da imortalidade da alma. Se o indivíduo tem plena convicção da imortalidade da alma, negociar com ele a partir do movimento de chantagem é uma inutilidade. Porque esse indivíduo não vai se deixar chantagear, porque ele não tem medo de perder o patrimônio mais valioso de qualquer ser humano, que é a vida física. E Jesus não se permitia denegar, ou não se permitia negar os seus princípios, nem a pretexto de salvar a própria vida, o que espanta. Mas se a pessoa, num movimento de fé cega, não percebe o movimento evolutivo que o levou até ali, pode imaginar que a seu turno ele não tem capacidade de fazer a mesma coisa em nenhum momento. Porque ou ele tentará se converter como muitos querem, rapidamente já sair fazendo, ou aliás, perpetrando feitos sobre-humanos, ou ele simplesmente desistirá. A proposta, portanto, que a doutrina espírita apresenta é de um percurso constante de atualização da consciência, que é onde a lei de Deus está escrita, por meio da prática das leis morais ou da pesquisa das leis. Quando se vê o verbo pesquisa, a primeira coisa que a pessoa pensa é, neste ponto eles estão se referindo às leis do mundo físico, corpóreo, não só. Porque toda pessoa que pesquisa está envolvida com uma dinâmica que tem duas dimensões. Uma dimensão que é a teórica e a outra que é uma dimensão prática. Dando exemplo simples, se alguém quiser na física aprender cinemática, vai estudar a teoria sobre o movimento dos corpos, mas vai ter de fazer intervenções, cálculos, etc., para consolidar o entendimento. O mesmo vale para o entendimento da fraternidade, do amor, da solidariedade, da paz. Nenhuma pessoa pode se arvorar a ter uma grande compreensão sobre o perdão apenas por ler. A leitura é muito importante. Inclusive as inspiradoras, quando nós observamos exemplos de perdão, exemplos de discrição, por outro lado, exemplos de humildade, de paz, de fraternidade, etc. Mas é a prática que vai nos referenciar o nosso nível de suportabilidade da experiência, ou a experiência. Alguns de nós terão mais capacidade de lidar com isso, com as dificuldades advindas desse experimento, entre aspas, outros terão muita dificuldade. Portanto, não fortuitamente, os espíritos usam também esse verbo na resposta ao quesito 619, pesquisar, investigar a lei. No uso da fé raciocinada, portanto, quando nós investigamos os fenômenos que nos acontecem,
nesse diálogo profundo com a consciência e com a divindade, vamos adquirindo um pouco mais de serenidade. É óbvio que ela não é conquistada da noite para o dia, nem do dia para a noite. Mas, se nós pensamos na nossa condição de espíritos imortais, que caminham pelas reencarnações, consolidando a lei na sua intimidade, transformando-a de potencial em elemento concreto, ao longo das experiências, e que tanto a imortalidade da alma quanto a reencarnação, para citar duas premissas daqueles elementos, ou duas premissas da fé raciocinada, compreenderemos que elas nos garantem esse trânsito e a compreensão da lei aos poucos. Mas, ao mesmo tempo, também nos farão adquirir um pouco mais de autoindulgência quando as nossas falhas acontecerem. Há pessoas, por exemplo, que abraçam determinados pensamentos religiosos, por exemplo, o espírita ou outro, mas o espírita em particular, e rapidamente compreendem, e eu estou falando, compreendem no sentido meramente intelectual, o que é a imortalidade da alma. Não é difícil de explicar. O espírito foi criado em algum momento, mas ele não tem fim. Porque ele não tem fim, mas ele precisa chegar à perfeição, ele reencarna várias vezes. Passa por várias existências como quem troca de roupa. Passando por várias situações existenciais distintas. Usando uma outra metáfora, como um ator ou uma atriz trocam de indumentária, mudam a sua performance para peças e atividades diferentes, mas o indivíduo permanece o mesmo, ou seja, o espírito, no caso, permanece o mesmo. Isso é fácil de compreender, fácil. Mas apenas a apreensão intelectual não dá ao sujeito, imediatamente, a serenidade para lidar com toda e qualquer morte. Seja a iminência da sua, por uma doença, por exemplo, seja a morte de um ente querido. O indivíduo chegar diante de um médico e receber o diagnóstico de uma doença terminal é um choque, se ele não tem essa conquista espiritual. Já, desculpa a redundância, consolidada. Né? Se é conquista, ele já consolidou. Mas causa um abalo. Quanto mais materializado for o sujeito, na visão que a doutrina espírita apresenta, mais a notícia lhe será ruim. Essa notícia pode ser relacionada a um pai, a uma mãe, a um filho, filha, amigo, amiga. E esses abalos, entretanto, não precisam ser um referencial negativo para nós, mas um referencial daquilo que precisa ser educado. Então, nós vamos partir para a experiência de tentar compreender na prática o que é a morte e o que é a imortalidade da alma. De fato, nós temos compreensão sobre a imortalidade da alma, mas nós só falamos sobre ela. E não é vergonha nenhuma, num determinado momento, o indivíduo descobrir que o seu discurso não estava em consonância com a sua realidade interna. Ele não pode negar essa existência de desarmonia e não precisa também se massacrar porque essa harmonia ainda não aconteceu e não precisa esconder. Assume-se com tranquilidade, lembrando de Lázaro quando diz a resignação é o consentimento do coração. O indivíduo aceita. Mas o próprio Lázaro diz a obediência é o consentimento da razão, que é entendimento. Eu busco aceitar entendendo e busco entender aceitando. Nesse regime de equilíbrio, as dificuldades vão acontecendo e a nossa leitura vai sendo aprimorada. Porque, em verdade, Deus não é um pai punidor. Deus educa. Deus não pune por punir. Até quando ele nos corrige por meio das expiações, a intenção é educativa. E como Jesus sabiamente disse, Deus não põe fardos pesados em ombros leves, é necessário que o indivíduo entenda qual é o seu ombro. Porque, às vezes, nós
interpretamos isso a partir do referencial do ego, ou da personalidade, ou da alma, que é o espírito encarnado, né? Usamos só a nossa memória presente para avaliar essa circunstância. E ao fazer isso, o problema parece ser muito grande. Allan Kardec, muito sabiamente, no capítulo do Evangelho que trata sobre a imortalidade da alma, que é Meu Reino Não É Deste Mundo, escreve textos como A Vida Futura e O Ponto de Vista, que servem para nós mudarmos o ângulo de observação das coisas. Kardec diz, por exemplo, que quando o indivíduo está imerso num prédio, dentro de um prédio, não tem como avaliar todas as suas dimensões e detalhes. Não tem. Porque ele é menor que o prédio. Ele não consegue divisar toda a estrutura. Mas se ele estiver do alto de uma montanha e lançar o seu olhar sobre o prédio, ele vê muito mais detalhes e o enxerga estruturalmente, pelo menos em contorno, de forma integral. Ele sabe que dimensão tem e outros detalhes que lhe seriam impossíveis de verificar na situação de localização anterior. E Kardec então dirá com os problemas existenciais é a mesma coisa. Se o indivíduo enxerga um problema a partir da noção de tempo e espaço tridimensionais, que são típicos da vivência de alma, espírito encarnado, parece que algumas dores não vão cessar nunca, que os problemas não serão resolvidos, porque nós temos logo ali uma fronteira entre a vida e a morte. Nessa visão, a morte é o fim, que comprime o indivíduo e pressiona-o, inclusive psicologicamente. Então, a partir desse referencial, o indivíduo se inquieta. Mas se ele percebe que existia antes do berço e que o túmulo é um portal apenas para ele transitar para uma outra dimensão da mesma vida, não há muito o que temer, para ser sincero. Claro, se ele conseguiu mais que apenas raciocinar sobre isso, se consegue já sentir, a tranquilidade será ainda maior. Portanto, essa visão, como dissemos, da fé raciocinada, vai dando esse acento de esperança e de tranquilidade. E sobre esse detalhe, por exemplo, de Jesus bancar com a sua postura o seu discurso, eu me lembro de uma experiência que tive com uma amiga. Nós estávamos estudando exatamente o texto do Evangelho que tratava do amor aos inimigos. Ela não terminou, acho que nem de ler o primeiro parágrafo. Deu uma parada repentina, assim, falou, isso aqui não dá para mim, não. Foi o que foi, criatura? Porque ela estava serena. De repente, ela se desarmonizou, assim. E isso aqui não dá, não, para mim. Falei, isso o que, criatura? Não, esse negócio de amar os inimigos. Ricardo, como é que eu vou amar alguém se eu não tenho esse sentimento dentro de mim? É, interessante. Vamos pensar um pouco sobre morfologia na língua portuguesa, né? Na gramática. Falar sobre a função das palavras, etc. Vamos. Falei. Qual é a função de um substantivo? Falo, dar nome às coisas. Tá. E de um verbo? Indicar ação. Tá bem. Amor. É substantivo ou é verbo? Substantivo. Ok. E amar? Amar é verbo. Indica uma ação. Você já prestou atenção nas ações que o autor do texto diz que são ações de amar o inimigo? Ela não. Veja, ela começou a ler e nós percebemos durante a nossa conversa que o verbo amar naquele texto indica ser este movimento uma categoria moral antes de tudo. Eu não preciso esperar que haja um amor robusto dentro de mim pelo outro para que eu possa aplicar aqueles movimentos, que são quais? Ser justo com o outro, ser honesto, não se regozijar com seu mal, não aproveitar da sua fragilidade para prejudicá-lo muito mais. Eu posso fazer isso, e são atitudes de amar, ainda que eu não tenha por ele o amor que eu tenho pelos meus pais, pelos meus amigos, etc. Portanto,
Nesse detalhe, nós percebemos o quanto a fé raciocinada é importante para a sustentação do enfrentamento das dificuldades, das tempestades. E Jesus acalma as tempestades, isso em nossa existência, num sentido que vai aparecer no Evangelho, no início, acho que é o segundo excerto que Kardec usa no capítulo 6 do Cristo Consolador. Quando no início do discurso, quando Jesus vai apresentar o Consolador prometido, ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Aí eu digo para os amigos, não é guardar na gaveta para não usar nunca. Guardar, etimologicamente, tem um sentido de vigília. Pelo menos em alguns dicionários está relacionado com o verbo garder do francês. É vigiar. Ou seja, o indivíduo recebeu um ensinamento e continua com ele, vigiando constantemente. E esse constantemente é muito importante, porque eu já vi, por exemplo, vários espíritas dizendo assim, quando querem avançar nos estudos, eu acho assim, muito engraçado. Ah, não aguento mais estudar o Evangelho, eu quero estudar agora textos sobre a mediunidade, quero estudar sobre a visão cosmogônica que a doutrina espírita tem, a visão ontológica que a doutrina espírita tem sobre o ser humano, sobre o homem, sobre a mulher, etc. Mas esse tipo de declaração demonstra ingenuidade doutrinária, porque a doutrina espírita tem a função de aglutinar saberes a partir do seu posicionamento na lacuna entre eles, o que demonstra que, em si mesma, ela é um conhecimento integral. Nós não temos como abordar qualquer tema espírita unidimensionalmente. Quando eu observo a mediunidade, o conteúdo moral está lá para que eu veja. E o desenvolvimento das reflexões morais, Kardec faz em qual livro? Mais detalhadamente, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele apresenta como perguntas e respostas na terceira parte do Livro dos Espíritos, mas vai desenvolver lá. E o que ele diz na folha de rosto, para encerrar essa primeira parte? Que nós encontraremos naquele livro as máximas do Cristo, em concordância com os ensinos dos Espíritos e a sua aplicação nas diversas situações da vida. Ou seja, existe um modelo que decodifica o ensino, mas o exercício de decodificação não resume o entendimento do que é tanto a máxima moral quanto a abordagem espírita. Não é para erudição, é para uso. Por isso eles completam. Aliás, Kardec completa. E o seu uso nas diversas situações, ou emprego, as diversas situações da vida. E o que ele escreve mais abaixo? Fé inabalável, ou melhor, mais próximo do original, não há fé inabalável, exceto aquela que pode olhar a razão cara a cara em todas as épocas da humanidade. Ou seja, para a doutrina espírita, essa razão, que não é a do século XVIII, é uma imanência do ser, é um potencial que é a presença da lei, que lhe permite distinguir o certo do errado, lhe permitia fazer isso com mais facilidade quando ainda as manifestações do princípio inteligente são muito discretas, porque o instinto não erra, mas que são relembradas mais tarde pelas revelações e que, a partir dessa posição, permite ao indivíduo distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso e tomar decisões morais. Portanto, Jesus acalma as tempestades, desde que nós estabeleçamos com ele essa amizade contínua de guardar os seus mandamentos, revisitá-los constantemente e dialogar com Cristo em todos os momentos, os seus propósitos, em que houver dúvidas, vacilações, dores e dificuldades na nossa caminhada ou nas nossas caminhadas existenciais. Essas são as nossas reflexões da primeira parte. Espero que a segunda ainda seja mais dinâmica. Nós temos algumas perguntas. Eu abri uma caixinha ontem e algumas pessoas já mandaram algumas perguntas e tem outras que eu anotei aqui agora. A primeira é: me valendo do Espiritismo,
Qual seria o roteiro ideal para acalmar a tempestade íntima? Opa. O que mais me chamou a atenção na pergunta é a presença da palavra ideal. Porque pode dar a impressão, embora não seja o intento da pessoa, que existe uma única forma ou uma única expressão para se alcançar isso. E a pergunta me lembra imediatamente uma pergunta que há outra que há no Livro dos Espíritos, a 629. Ela me chama a atenção por causa de um detalhe do discurso. Kardec pede aos Espíritos uma... Tem a resposta. Há outros detalhes que eu vou expor depois, mas eu fiquei me perguntando por que eles não dizem a regra do bem proceder? Sim, se eles dizem que é a regra de bem proceder, há várias formas de bem proceder. Mas aí vem a segunda pergunta. Se há várias formas de bem proceder, como é que eu posso saber se a minha forma é a correta? Aí eles completam dizendo que consiste na distinção do bem e do mal, na observância da lei de Deus. Ou seja, formas há várias de agir. Mas o acento que dá a tranquilidade é essa capacidade de distinção do bem e do mal. Que os indivíduos, e aí eu já digo para tranquilizar todo mundo, não têm igualdade. Cada pessoa tem uma aferição que vai se aproximando da lei divina natural, porque o livre-arbítrio, conforme o quesito 122 de O Livro dos Espíritos, se desenvolve na medida em que se alarga a consciência de si mesmo. Quanto mais o indivíduo se reconhece como espírito e consegue vencer a influência da matéria, que é o laço que o prende, e aí não é a matéria só do ponto de vista dos materiais, mas também a forma como nós organizamos o mundo corpóreo, valorizando a matéria em detrimento dos elementos essenciais. Ao perceber isso, portanto, o indivíduo consegue desenvolver mais a sua liberdade de ação, porque ele erra menos. E Deus não vai botar muito poder, não vai disponibilizar muito poder a quem não sabe usar. Portanto, a forma ideal, ou a base ideal, é o estudo constante das leis morais, da lei divina natural, que estão espalhadas, aliás, que está cifrada em vários códigos religiosos, mas sempre nesse acento da distinção do que é bom e do que é mal, vinculada à lei de Deus. E é importante perceber essa diferenciação de bem e de mal, para além de certos relativismos que as pessoas buscam fazer. A nossa noção de justiça, por exemplo, finalizando, tem se mostrado bem infantil nos últimos tempos. Não que ela não fosse, mas ela está mais expressa. Por exemplo, tudo que prejudica, tudo que me beneficia, embora prejudique a maioria, é justo. Eu sinto como justo. E defendo a ideia de que seja justo. E obsto qualquer contra-argumentação. Mas tudo que pode beneficiar a maioria, mas me causa algum prejuízo, eu já considero que é injusto. Porque a medida é o meu egoísmo. E Fenelon dirá, lá no quesito 217, que o egoísmo das imperfeições humanas é a mais difícil de se desenraizar. Portanto, essa meditação constante seria esse ideal, né? De observação, mas com uso no dia a dia. Tem outra. Como Jesus pode acalmar as tempestades? Como explicar isso se vivemos num mundo de provas e expiações? Bom, viver-se num mundo de provas e de expiações é viver numa coletividade cuja expressão majoritária moral é o mal. Mas lembrando, a doutrina espírita não tem uma visão maniqueísta sobre o mal. O mal é o resultado da ignorância do espírito. É óbvio
que ele pode ter manifestações muito perversas. Mas, como a reencarnação acontece na vida concreta, é na vida concreta que nós precisamos resolver problemas. E Jesus vai acalmar as tempestades, no sentido proposto, apresentando a sua doutrina como forma de compreensão da realidade, de Deus, da sua vontade. Jesus não vai fazer um serviço que seja meu, por exemplo, porque ele imediatamente perderia o seu título de mestre. Nenhum mestre responsável fará isso. Mas o trabalho constante de tutela da humanidade, trabalho de seus propósitos, tudo que já foi produzido em termos de sabedoria no seio da humanidade, tanto em espiritualidade quanto em filosofia, nas ciências, etc., são a chave para a solução dos problemas. Às vezes nós queremos que os problemas sejam resolvidos de per si, e não são. Quando nós examinamos as instruções dos Espíritos para a regeneração, ou sobre a regeneração da humanidade, que foram publicadas por Kardec na Revista Espírita em 1866, em outubro, verificamos que os Espíritos oferecem uma chave de compreensão da mudança do mundo, né? Os sinais de regeneração da humanidade não devem ser vistos no céu, dizemos. Há uma chave que permite a sua verificação, e essa chave está na ciência e nas leis do mundo invisível. Então, se eu passo por um problema financeiro, eu preciso entender os elementos materiais desse problema financeiro e os elementos morais. Morais, insisto, do ponto de vista psicológico. Porque se a lei está dentro do espírito, eu não estou falando de uma prescrição social meramente. Eu estou falando, por exemplo, do porquê o indivíduo sufoca carências por meio de consumo e não consegue equacionar jamais essa inquietação existencial e segue produzindo cada vez mais angústias. Às vezes nós estamos num momento de tristeza e compramos um produto na ilusão de que a propriedade daquele produto, e propriedade ninguém entende nada, vai nos dar a felicidade que esperamos ou que perdemos. E depois de uma semana de uso, às vezes nem isso, o indivíduo volta ao ponto basal de insatisfação novamente e começa a reclamar da vida. Quando nós mudamos a escala de valores, temos mais condição de confrontar essa problemática. É nesse sentido, portanto, que a presença de Jesus e do seu Evangelho, mesmo no mundo de provas e expiações, deve ser assimilado por nós, para o seu bom uso, para nos manter em equilíbrio, para nos dar mais competência para solucionar os problemas, a partir da dimensão do espírito imortal. Perdi meu filho para Covid. Tem mais 3. Essa e mais 2. Perdi meu filho para Covid. Certo. Não consigo acalmar meu coração. Me sinto numa eterna tempestade. Penso em Jesus, mas a dor não sai. O que fazer? A primeira coisa, respeitar o luto. A dor da perda de um filho, de uma filha, tão pungente, tão atroz, que é inominável. Nós não temos... Isso pode parecer um clichê, mas não é. Nós não temos um nome para isso. Quando alguém perde a mãe, o pai, se torna órfão. Quem perde o cônjuge se torna viúvo ou viúva. Quem perde um filho não tem nome. Não existe uma expressão linguística para isso, né? E isso é muito significativo. E, salvo engano, na minha memória, você já passou por essa experiência. Foi, Cris? Eu escrevi um livro. Já escrevi um livro sobre. Eu escrevi um livro sobre mães de luto. Eu já passei por essa experiência. Eu não sou mãe, mas já passei pela situação de perda de uma filha, né? Por causa de enfermidade também. No caso dela, um lúpus eritematoso sistêmico. É muito doloroso.
Nós precisamos entender que quando Kardec diz, aliás, quando os espíritos dizem a Kardec que a matéria é o laço que prende o espírito, ele está falando de um regime de interação psíquica ou integral do espírito com a matéria. Quanto menos consciência o espírito tem de si, mais a matéria lhe é esse domínio. E a nossa realidade é organizada toda, majoritariamente ou hegemonicamente, sobre a matéria. A grande maioria das pessoas, e porque nós somos instigados por ela o tempo inteiro, pensa que a matéria é o fundamento de tudo que existe no universo. Então, como nós temos referenciais de vibração baseados no afeto, na presença corpórea, no calor, no cheiro, no olhar, a perda dessa referência é muito triste. Me permitam fazer um adendo importante. Num cenário pandêmico como o do Brasil, mais doloroso é pelo número de mortes que nós temos e por todas as dificuldades que qualquer pessoa de bom senso consegue observar que estão acontecendo no nosso meio. As decisões que nós temos tomado coletivamente são decisões ruins. E essas decisões ruins se expressam no resultado que são as mortes. Nós precisamos reconhecer isso humildemente. Portanto, essa dor tem um sentido e um significado muito relevantes. E a pessoa precisa respeitar. Entender que a sua dor é lícita, é justa, e nós temos um tempo psicológico de superação da dor. A vivência do luto vai dando para a pessoa essa tranquilidade. Não se alcança nos primeiros dias, nos primeiros meses. Há aqueles que dizem até 8 meses, até 8 semanas, eu li isso em algum lugar, até 8 semanas o luto é equilibrado, a partir disso é desequilíbrio. Depende, cada indivíduo é um. Mas, lógico, há situações em que a pessoa, de fato, sofre uma dissociação da personalidade, pode alcançar um estado psicótico, como, por exemplo, as pessoas que sofrem de mumificação, que são aquelas que mantêm o cadáver dentro de casa, impedem o seu enterro, etc. Essas estão num extremo que não é o que norteia a nossa conversa neste ponto. Portanto, em primeiro lugar, respeite a sua dor, respeite seu luto, tenha paciência consigo, seja indulgente. Lembremos, Jesus diz que o resumo da lei dos profetas é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, essa imagem do amor incondicional não exclui Deus, que na visão de alguns é o transcendente, o sagrado, Deus, e o outro. Mas eu não amo o outro mais do que a mim, nem menos, é igual. Portanto, tudo que eu imaginar que seja justo praticar com relação a ele, indulgência, perdão, benevolência, que são o resumo da caridade, preciso praticar comigo. Se eu estou num momento de dor, de tristeza, eu preciso ter paciência. Não tenho que me massacrar porque eu sei, por meio da doutrina espírita, que a imortalidade da alma é uma realidade e eu ainda não consegui me ajustar plenamente a isso. Agora, isso não significa parar. Eu tenho uns momentos de dor, de extravasamento do meu sofrimento, e depois eu continuo meditando, lendo, buscando respostas como a pessoa fez agora. E juntando isso às minhas experiências, a síntese vai me dando um pouco mais de tranquilidade. Ou eu posso, antes que isso aconteça, ou eu posso antes ir adquirindo a serenidade, que já nos livra de vários problemas. A oração da serenidade tem um trecho que é muito belo, muita gente conhece, que é mais ou menos: Senhor, dai-me vigor para mudar as coisas que eu posso mudar. Serenidade tranquilidade para aceitar, a resignação para aceitar as que não posso mudar. E discernimento para saber distinguir uma situação da outra. Então, a busca da serenidade por meio dessa fé robusta que o Evangelho propõe, que a doutrina espírita propõe, vai nos dando mais casca para enfrentar esses problemas. A pessoa que perguntou não é a primeira, é uma mãe, não é a primeira que chora.
não será a última, porque nascer e morrer fazem parte da vida. Mas tenhamos a convicção que deve se atualizar dia a dia, esteja onde estiver, seu filho está na palma da mão de Deus, bem cuidado, mais do que a nossa condição possa perceber, o que não nos isenta da responsabilidade sobre qualquer tipo de equívoco que tenha levado também a perecer, porque é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem, convém lembrar, que nós temos responsabilidade pela dinâmica dos eventos que acontecem no mundo. Eu não gosto muito dessa visão de justificar tudo o que acontece pela vontade de Deus, como se Deus não tivesse criatividade suficiente para resolver as coisas e não só por meio de tragédia. Se nós tivéssemos um livre-arbítrio voltado para o amor, nada disso aconteceria. Porque não é da vontade de Deus que os indivíduos padeçam desnecessariamente. Então nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, deixarmos de ter posturas egoístas, para que o morrer continue acontecendo, que é um fenômeno da natureza, mas seja digno. Porque o grande problema na Terra não é as pessoas morrerem, é como nós morremos. As maneiras que caracterizam as mortes são indignas, desumanas. Esse é que é o grande problema. Todo mundo poderia se apagar de uma maneira mais consentânea com a sua realidade espiritual. Que seja uma dor, que for a opção do espírito, porque o referencial de decisão ou de planejamento do espírito é diferente. Não seja pelo assodamento do meio, pela violência, pelo homicídio, pelo suicídio, por leis injustas, por governantes que não cumprem o seu papel, por pessoas egoístas que só conseguem enxergar suas necessidades, não enxergam mais ninguém. Precisamos corrigir isso. E para que assim tenhamos, de fato, solidariedade com essa mãe que hoje chora e para quem eu desejo um amparo de Jesus e esse abraço quente e fraterno, esclarecedor e consolador que só Ele pode nos dar. Que ela fique em paz. Que ela fique em paz. É natural ter medo diante de uma tempestade. O que eu faço com esse medo? Lido com ele. Eu tive uma situação engraçada, me lembrei disso agora. Com um jovem uma vez, no centro. Ele era muito inteligente, assim, mas uma pessoa de perfil esquizoide. Pensava muito, experimentava pouco. Certo? E um dia eu estava conversando com ele, ele chegou bem ansioso. Fisicamente ele demonstrava ansiedade, né? Suor, esfregando as mãos, etc. Aí, timidamente bateu no meu ombro, disse que queria falar comigo. Nós havíamos criado um laço de confiança, de amizade. Aí eu consegui conversar com os amigos e sair para atendê-lo. E eu entendo bem a pergunta que ele me fez. Naquele momento, aquilo não era uma aflição mais para mim, mas já tinha sido. E como nós tínhamos intimidade, eu respondi como eu respondi. Ele me perguntou assim, gaguejando, Ricardo, eu estou falando de um sofrimento simples, mas, enfim, como é que eu faço para dizer a uma menina que eu tenho sentimento por ela, que eu gosto dela? Aí eu apontei para um certo vez. Digamos que a menina esteja ali. Você vai sair daí, de onde você está. Você vai lá e vai dizer. Ele ficou assim, atônito, mas só isso. Você tem uma sugestão melhor? Outra vez ele foi me contar um problema, foi engraçado. Nós entramos na sala, sentamos, ele começou a falar, e eu perguntei o seguinte: Fulano, o que você sente sobre isso? Ele, como era muito inteligente, me deu uma explicação racional, assim, de uns 5 minutos ou mais. Fez um voo filosófico com conceitos profundos. Eu fiquei aqui aguardando o avião pousar, né? Aí ele falou. Quando ele terminou, eu disse assim, Fulano, eu não estou perguntando o que você acha. Eu estou perguntando o que você sente. Aí ele fez silêncio, aquele silêncio mortal. Não tem nome o que você sente, não tem? Dê nome. Ele falou, rapaz,
rapaz, eu podia ter feito isso, né? Eu falei, não sei se você poderia, mas precisa fazer, não acha? Ele é verdade, ele deu um nome para o que era. Ou seja, era um movimento de fuga racional. Portanto, o medo, como a própria pessoa disse, é uma manifestação natural numa tempestade ou em qualquer outra situação que nos ameaça. Inclusive, do ponto de vista da evolução da espécie, só para falar de biologia, o medo é muito importante, porque ele nos preserva de perigos. Para usar o pensamento de Aristóteles na sua linha mediana, o vício por excesso de medo é a covardia, mas o extremo oposto é a temeridade, quando a pessoa se acha tão autossuficiente que o medo, que é importante, já não serve para mobilizar aquele indivíduo para a sua autossegurança ou para a sua própria segurança. Então, nós precisamos sentir o medo, perceber que tipo de referência ele nos traz e buscar formas de ultrapassar os limites por meio da vivência que ele nos impõe. E no caso da manifestação ser muito exagerada, trazendo grandes prejuízos, nós sempre vamos poder contar com a psicoterapia e seus grandes profissionais, né? Que estudam comportamento humano, que estudam psiquismo. É importante. Inclusive, nós percebemos a diferença entre o medo normal e a fobia, porque fisiologicamente não há diferença. Da mesma maneira que o coração dispara no peito de um fóbico, dispara no coração de uma pessoa que tem um medo justificável. A grande diferença de ir a um documentário da BBC de Londres, que assisti há alguns anos, é que o fóbico tem certeza de que vai morrer. Embora não exista nada de racional que dê a ele essa certeza. Eu vou dar um exemplo de uma mulher que estava no documentário que tinha fobia de pena de pássaro. Ela passou por um tratamento de terapia cognitivo-comportamental que tinha uma exposição ao objeto de medo crescente e controlada. E ela foi se tranquilizando, até conseguir lidar com isso. Teve uma outra que tinha uma fobia, no meu entendimento, mais justificável, que é a fobia de montanha-russa, que algumas, de fato, estão um desespero terrível quando elas despencam. Eu, por exemplo, acho que sempre vai acontecer um acidente, né? Mas entender essas dimensões do medo passa pelo sentir e pelo pensar, pelo meditar, pelo respirar mais, a meditação, inclusive, como técnica, e a busca desse atendimento psicoterápico, caso a pessoa chegue num nível de desestabilização que inviabilize a sua vida comum. Espero ter respondido. Respondeu. Olha, as pessoas mandaram muitas perguntas, mas eu escolhi 5. Eu estou na última. Tá bem. É preciso fé para a tempestade acalmar? Sem fé, nenhuma tempestade se acalma? É preciso que nós desvinculemos o conceito de fé do conceito institucional religioso. Porque pode parecer assim, se eu não tiver fé conforme determinado corpus doutrinário, eu não vou conseguir confrontar essas dificuldades. Os espíritos fazem algumas distinções, juntamente com Kardec, no Evangelho. Fé humana e a fé divina, por exemplo, conforme o seu objeto. Conforme o indivíduo emprega a fé, conforme essa fé humana, ou conforme ela será divina. Há pessoas que empregam a fé em si mesmas para enfrentar determinadas dificuldades por meio do esforço, e elas confiam em si e não há problema nenhum nisso. Mas para os grandes heroísmos da alma, esse referencial espiritual é importante, não no sentido institucional, porque ele permite a vivência dessas leis num patamar que nós não enxergamos comumente. O que eu quero dizer com isso? Quando, por exemplo, nós vemos o texto da fé e a caridade no Evangelho, o Espírito faz uns comentários bem interessantes. Um deles é certo que o homem foi feito para ser feliz na eternidade.
Mas para suportar, aliás, para atingir a evolução, a plenitude, precisa passar pelas adversidades da vida corporal. O que é um trecho em harmonia com a resposta ao quesito 132 do Livro dos Espíritos sobre o objetivo da encarnação. Só que uma pessoa para e pensa assim, de forma assodada, e fala, opa, pera lá, se para isso eu preciso, se para ser feliz eu preciso da eternidade, para chegar à eternidade eu preciso morrer. Olha que paradoxo. Eu preciso morrer, porque eu vou para a eternidade. Porque a pessoa pensa que a eternidade é lá. Certo? Só que não. O que o Espírito está dizendo é que é necessário mudar a escala de valores. Certo? Mudar a visão que ele tem sobre a realidade. Tanto é que um pouco mais adiante o Espírito diz assim, que um indivíduo pode ser feliz a partir de hoje, desde que coloque as suas preocupações na sua vida moral, ou seja, nas leis divinas, etc., que na doutrina espírita são leis naturais, e menos nas preocupações mundanas. É assim que se mata o problema. Então, a fé, nesse sentido, está em constante diálogo com o tipo de desafio que a pessoa enfrenta. Eu já vi um ateu, por exemplo, dizer num programa que era veiculado pela TV Cultura, Entre o Céu e a Terra, o seguinte: falei, a vida após a morte. Eu aceito a vida como ela é. Às vezes, viver é bom. Às vezes, morrer é melhor. A depender do problema. Né? Então, por exemplo, o indivíduo no estado terminal passando por uma dor terrível. Quando ele morre, até nós costumamos dizer, a pessoa descansou. Não sabemos como o espírito vai vivenciar aquilo. Naquele momento evolutivo, ele está bem seguro do que ele está dizendo, que não cabe da nossa parte qualquer tipo de reprovação. A depender do desafio, a depender da hora, talvez a nossa observação revele um indivíduo mais inseguro. Talvez ele não tenha aquela segurança toda. E há um detalhe: como essa fé extrapola a institucionalização da relação com Deus, há pessoas que têm uma fé transcendente, mesmo não tendo uma religião institucionalizada. Concorda? Nós vemos indivíduos que são religiosos e são péssimos. Tanto que há uma frase comum que diz: os homens maus, quando religiosos, são os piores. E, de fato, são. Porque o indivíduo tem um código moral, tem um olhar de Deus sobre si, ou se debruça sobre ele nos textos, mas isso não faz a menor diferença para eles. São como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano. Não interessa se alguém vai morrer, se uma pessoa está às vascas da morte à beira do caminho, não importa. Ele não se compadece. Ou seja, a relação é só a relação com a letra, com o papel. E há indivíduos que são extremamente amorosos, mesmo não tendo uma religião institucional, se dizendo ateus. Aí alguém pergunta, mas como isso se explica? Ora, se as leis morais são leis naturais, e uma delas, que é a que sintetiza as outras, é a lei de amor, justiça, amor e caridade, a lei está assentada no sujeito. Por isso que eu disse, a moral no sentido psicológico. Ele consegue, no campo em que ele está, desenvolver aquele ponto da lei mais do que outros que ficam presos na letra da lei e não conseguem ter uma boa atitude. É nesse sentido que nós dizemos que a fé é necessária para o enfrentamento das tempestades. E, em particular, que essa relação com Cristo nos permite entender que Jesus acalma as tempestades a partir da vivência dele no nosso coração. Porque Jesus, no caso, personifica o Evangelho. O grande templo do Evangelho para qualquer indivíduo é a consciência. Se essas leis, se esse ensinamento moral está assentado na biblioteca do coração, na estrutura e dinâmica do coração, e é consultada constantemente, o indivíduo está na vivência com Jesus, ainda que ele não perceba. Mas a fé é necessária. Ricardo, muito obrigada. Lembremos na introdução. A fé. Muito obrigada.
Sua palestra, a sua fala foi uma fala maravilhosa, a mim me tocou, eu tenho certeza que deve ter tocado as pessoas que participaram, que ficaram com a gente até o final, algumas entraram, saíram, mas eu tenho certeza que alguma palavra deve ter levado para si. Muitos coraçõezinhos subindo aqui para você o tempo todo, que eu pude ver. Deus lhe abençoe. Eu quero agradecer as pessoas que ficaram conectadas com a gente até agora. Quero agradecer a você de novo. Que Jesus lhe abençoe, lhe proteja, lhe guarde. Que você possa continuar corajoso, fortalecido, para continuar levando a mensagem do Evangelho aonde for solicitado, porque nós precisamos ouvir falas como a sua. Nesse momento, eu te pergunto se você pode fazer a nossa oração final. Claro, eu faço sim. Aproveito para mandar um beijo para a Marcelinha, que eu vi ali no chat, e a Nunes também. São amigas. Vamos fazer nossa prece. Jesus, irmão e amigo de todas as horas, reunidos em torno da tua proposta, do teu evangelho de paz, justiça, amor e caridade para toda a humanidade, nós te agradecemos, em primeiro lugar, a tua amizade sem mácula, a tua presença constante, os teus ensinamentos e a tua dedicação no labor de desenvolver a nossa consciência, de nos educar, de nos auxiliar no aprimoramento do nosso pensamento, das nossas atitudes, no refinamento da nossa afetividade. Mas ao mesmo tempo em que agradecemos, Jesus, e também te pedimos perdão pelas nossas faltas e vacilações, nós assumimos o compromisso de, apesar das nossas grandes dificuldades intelecto-morais, continuarmos tentando aprender o teu evangelho, ou melhor, aprendendo o teu evangelho, aplicando no nosso cotidiano, respeitando a síntese que a teu tempo fizestes. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ou como a si mesmo. Para tanto, te convidamos mais uma vez para estares conosco num recesso mais íntimo de nossa consciência, Mestre. Que assim seja. Que assim seja. Novamente, muito obrigada, Ricardo. Te desejo paz, paz a você, paz à sua família, paz a todas as pessoas que participaram da palestra, da live, que se estenda aos familiares de cada um. Que a gente possa, olha, eu já vou falar aqui, que a gente possa agendar uma nova data para ter você falando para a gente novamente. Muito obrigada. Que Deus lhe abençoe, lhe proteja, lhe guarde hoje e sempre. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.